You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Weight loss solutions are not one size fits all. Hers makes it simpler to get started and stick with a weight loss plan, backed by expert-guided online care that puts your weight loss goals first. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full up front. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/4u to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/4u, forhers.com/4u. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com. Apply. InterD, Ciência e Cultura. Olá povo, olá pessoas, eu sou Adeluna, músico, jornalista e pesquisador e você está ouvindo o InterD, Ciência e Cultura, programa dedicado à divulgação científica e cultural. O InterD é veiculado todas as quartas às 20 horas na Universitária FM do Recife, nas principais plataformas digitais e no site www.interd.net.br, onde também você pode acessar áudios, tanto áudio quanto versões em texto de alguns dos conteúdos que rolam por aqui. Na série Minha História, a gente apresenta a trajetória, pensamentos e trabalhos de artistas, cientistas e outras personalidades. Neste episódio, o InterD conversa com Washington Soares Ferreira Júnior, professor da Universidade de Pernambuco e coordenador geral da rede Resiclima. Bom, então vamos lá. Wash, o professor Wash, como também é chamado, ele fala como adentrou aí no maravilhoso mundo da ciência, como ele decidiu, ir por esse caminho, o que o fascinou e quais as pessoas contribuíram nessa trajetória. Eu acredito que uma decisão para se aventurar no universo da ciência veio desde a adolescência, durante o ensino médio. Eu lembro que eu comecei a ler bastante, entrei numa fase de leitura muito intensa, e quando eu encontrava algum livro, texto científico para ler, eu me recordo que me chamava bastante atenção. Nem sempre eu entendia as coisas, mas eu achava esse universo muito interessante e comecei a me interessar bastante para a biologia, temas ligados à biologia. E aí fui cursar, entrei na universidade
E aí não era muito claro para mim o que eu ia fazer depois disso, né? Qual linha eu iria me especializar. Mas eu lembro que desde a adolescência, durante toda a universidade, eu ficava muito fascinado com as formas que a gente tem de entender o mundo, a natureza e a capacidade que dá para a gente formar perguntas e ter respostas, né? A partir disso. Então, esse processo sempre me encantou muito, desde a adolescência, e foi só tomando mais corpo durante a universidade, no curso de graduação, que foi na UFAL. E durante esse processo, na graduação, algumas pessoas foram muito decisivas. E eu acho que o momento mais decisivo para influenciar o que eu faço hoje, né, na linha de pesquisa que eu mais atuo, envolveu o encontro com o professor José Geraldo Marques, que foi ofertar um curso de especialização, uma disciplina, na verdade, um curso de especialização, e ele falou bastante sobre etnoecologia, etnobiologia, e meio que esse campo de investigação ele estava integrando tudo que antes eu via de forma separada, e eu tinha muita dificuldade de integrar, e eu gostava bastante desses elementos, ou dessas disciplinas, ou aspectos, né, como fatores ou aspectos biológicos, ecológicos, a cultura, emoções, aspectos cognitivos, logo, e como tudo isso se encaixa para a gente explicar o comportamento humano nas suas interações com diferentes ambientes na natureza, né? Então eu me encantei bastante por isso e acabou sendo muito importante para que eu definisse as próximas etapas de fazer uma pós-graduação nessa linha, né? E depois disso foi a vinda para Recife, e toda a experiência que eu vivi na pós-graduação no laboratório que a gente fez parte na época, e que até hoje eu faço parte, que é o LEA, né, o Laboratório de Ecologia e Evolução de Sistemas Socioecológicos. Hoje ele está na Universidade Federal de Pernambuco, e as interações, as parcerias que foram formadas desde esse momento com os colegas que faziam parte do laboratório, que acabaram virando grandes amigos e parceiras e parceiros de pesquisa que eu levo até hoje, acabou sendo também muito decisivo e importante. Então, os desafios, a colaboração intensa que a gente vive até hoje no laboratório, eu acredito que foi um lugar e experiências decisivas na minha formação e que moldou, né, tudo, basicamente, o que eu faço hoje. Algo muito importante dessa época e que eu tento carregar muito é o pensar fora da caixa. Tentar fazer cada vez mais pesquisas interdisciplinares e não olhar para as interações da nossa espécie com o ambiente, né, com a biota, na natureza, com um único olhar, né, com o meu viés biológico de formação. O desafio é sair um pouco desse olhar e integrar diferentes olhares, de diferentes disciplinas. Então, o movimento de você sair do seu lugar de conforto e tentar aprender coisas com outras áreas, integrar com aquilo que é a sua formação, e a partir daí trazer conhecimento novo, novas ideias, hipóteses. Isso hoje é o que também basicamente me fascina e tem sido muito um diferencial para a gente ter novas visões, né, no nosso macrogrupo, né, que eu chamo de pesquisa. Agora o professor Washington fala sobre suas atividades atuais. Hoje eu continuo trabalhando na área,
particularmente eu tento no laboratório, né, com os nossos estudantes e parceiras e parceiros, compreender um pouco mais como as pessoas percebem que estão doentes e como, a partir dessa percepção, identificação de sintomas, causas, né, elas selecionam, né, diferentes estratégias terapêuticas dentro do que a gente chama de sistemas médicos. Seja plantas, outros elementos da biota nas interações dessas pessoas com diferentes ambientes, seus ambientes, ou mesmo com elementos que se integram ao longo do tempo, como biomedicina e outros elementos, né, que podem ser empregados para prevenir ou tratar doenças. Então, eu acabo hoje me interessando muito no conhecimento, crença, comportamento associado a doenças em diferentes grupos humanos. É algo que chama muita atenção. Atualmente eu estou como coordenador geral de uma rede, né, que integra diferentes pesquisadores no Brasil e em outros países para compreender o efeito das mudanças climáticas sobre diferentes perspectivas na nossa espécie, né? E também em outras espécies, na biota e nos ambientes. E, de certa forma, como isso impacta as próprias pessoas que interagem também com esses ambientes. Então, a gente estuda a percepção humana sobre o risco de mudanças climáticas, o que percebe, como isso afeta comportamento e engajamento para pautas ambientais e para mitigar, né, e promover estratégias adaptativas para lidar com esses desafios ligados às mudanças climáticas. Então, isso é um ramo de investigação que a gente tem muito interesse. Atualmente integra a rede que a gente chama de Resiclima, né? Então, é algo muito importante. E aí, no meu caso, eu tento entender um pouco mais como essas mudanças climáticas estão afetando conhecimento, percepção de doenças e estratégias para lidar com doenças, né, que podem aparecer mais, ficar mais incidentes sob efeito das mudanças climáticas, assim como a própria biota que está disponível, que pode ficar disponível ou não por conta das mudanças climáticas e como isso afeta as diferentes estratégias terapêuticas das pessoas para, né, tratar e lidar com essas doenças. E o que o professor Washington pensa e deseja para o futuro da ciência no Brasil e qual a ligação dele com a arte? Para o futuro, né, eu só imagino ou desejo para a ciência no Brasil é mais um desejo. Eu desejo mais valorização, uma capacidade nossa também de comunicação científica que seja mais adequada para o público diverso que nós temos, não só no Brasil, mas fora, e que a gente consiga ter mais impacto junto à população. Então, eu acho que esse futuro de uma ciência, né, brasileira que seja valorizada e apoiada de forma consistente, que a gente consiga ter maior capilaridade para nossas estratégias de comunicação científica e que a gente consiga também ter impacto na formação de novas gerações de cientistas. Eu acho que a gente precisa pensar sempre e repensar com muito carinho e cuidado sobre como estamos formando novas gerações de cientistas. Eu acho que isso é um grande desafio para a gente e a gente precisa também, o sonho com um debate mais intenso e a gente com mais estratégias interessantes para encantar novas gerações para que elas sejam cientistas e no processo de formação a gente, né, conseguir dar uma boa contribuição para essa formação para novas gerações. Eu também fico sonhando com laboratórios e grupos de pesquisas mais colaborativos e com projetos, né, que integrem o que nós estudamos de forma interdisciplinar para
favorecer diálogos entre ciência, sociedade, diante de desafios, né, como mudanças climáticas e outros que estão bem aí na nossa cara. E que a ciência continue sendo um espaço que sempre me encantou, um espaço de curiosidade. Como chegou para mim, foi para mim, eu acho que tive sorte de também ler coisas e livros que acabaram me encantando bastante, encontrar pessoas, né, muito fascinantes ao longo da minha formação. E eu espero que isso aconteça também com outras pessoas, né, para que a ciência continue sendo esse espaço de curiosidade, rigor e também criatividade. E também, como eu tinha falado, que a ciência seja também um lugar de cuidado com pessoas e cuidado com ideias. E aí eu puxo uma articulação com a arte. É mais uma divagação minha agora, pensar sobre isso, nesse último ponto, é que eu não sou artista, mas eu sempre gostei de estar próximo de pessoas que trabalham fazem, particularmente com a música, seja diretamente com colegas que trabalham com isso, amigos próximos, ou ouvindo coisas. Eu sempre gostei muito de ouvir música, e algo que sempre me chamou a atenção, e até hoje, são aqueles discos de bandas que meio que furam bolha ou saem da sua própria caixinha. Então, seja em um primeiro disco que foge um pouco do que a gente conhecia antes, é algo novo, diferente, como Chico Science, ou como um disco que vem para mudar um pouco os paradigmas que a gente já conhecia. E outro, às vezes são alguns discos ali, tá no quinto disco, quarto, que muda completamente que a trajetória da banda, no caso dos Beatles ali, que desde o Help para frente a coisa vai tomando um corpo mais profundo, e isso sempre me chamou a atenção. Eu sempre gostei de ouvir, e eu acho que isso me ajuda a lembrar coisas importantes que eu acho que a ciência sempre precisou fazer, que é a criatividade, e sair um pouco da sua zona de conforto para fazer coisas novas. Então, eu acho que a gente tem na ciência, a gente tem uma forma de pensar muito peculiar, para a gente avançar no conhecimento com rigor, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de ter uma cabeça aberta para pensar novas ideias, ter criatividade, assumir riscos e desafios desse processo e sair sempre da nossa zona de conforto. Então, o que eu gosto na arte e que me encanta sempre, me faz lembrar aquilo que me encanta também na ciência, que é esse processo de se reinventar, de aprender coisa nova, estar sempre curioso e sair sempre da zona de conforto. Então, quando eu vejo uma pessoa fazendo isso nas artes, isso acaba sendo algo muito interessante para mim, né? Então, arte como uma forma de expressão e reflexão também, e que me puxa para sempre me manter uma pessoa, ou tentar ser uma pessoa criativa, tome uma observação muito grande, prestar atenção naquilo que está no meu entorno, no que eu estou lendo, estou estudando, ou no campo que eu estou coletando dados, informações. Ter sensibilidade, acho que é algo essencial. No caso, a gente trabalha no nosso campo da etnobiologia com pessoas, então é necessário você ter muita sensibilidade quando está lidando, conversando, interagindo com pessoas nas nossas pesquisas, e sair da zona de conforto. Quando a gente encontra certa evidência, precisa encontrar uma explicação, quando vai desenhar novos campos de pesquisa, linhas de pesquisa, novos projetos, tentar dar o máximo para trazer coisas novas saindo da nossa zona de conforto. Eu acho que é isso que sempre me atraiu também na arte, e é um pouco da minha história com a arte que se cruza com a minha história na ciência, e uma acaba me ajudando um pouco a lembrar de valores importantes da outra, né? Mesmo sendo campos de
expressão, conhecimento um tanto, né, distintos, em formas de pensar e expressar também. Olá, povo, olá, pessoas. Eu sou Adeluna e você ouviu o professor Washington Soares Ferreira Júnior, professor da Universidade de Pernambuco e coordenador geral da Rede Reciclima. Muito obrigado, Wash. E para acessar esses e outros conteúdos, acesse www.interd.net.br e também o nosso perfil no Instagram, portal.interd.